Oi, Amanda, tudo bem, Amanda? Hi, teacher. E aí, como é que tá? Tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Ó, seguinte, vamos lá, né? Vamos então falar dos cálculos de massa que eu pedi na outra aula que eu tinha dado, não foi isso? Você tem eles aí? Você tem as fórmulas aí no caderno? Também. Tem, né? Eu resolvi tudo pelo computador. Tá bom. Então vamos lá, então. Eu vou corrigir aqui. Você teve dificuldade em alguma? Eu tive só nos dois últimos, os outros Os foi dois tranquilo. últimos, que é o PO4 3 menos. PO4, esse aqui não é? Vou E conferir esse aqui aqui, no ó, arquivo, vou abrir ele. H3 mais, não foi? Isso, foi esses Isso. dois que eu não consegui Beleza, fazer. então. Então vamos lá, então. Vamos corrigir aqui esses dois, tá? Muito simples. A massa do P, deixa eu olhar aí, é 31. 31, coloquei 31, isso. A massa do P é 31 e do oxigênio é 16. Esse sinal de negativo, ele não interfere. Ele não interfere em nada. Então, o sinal aqui, esse 3 menos, esse mais, é como se não existisse. Então, nós vamos fazer a conta normal. Esse número aqui em cima, ó, 3 menos, e esse mais aqui, eles não importam. Eles não vão fazer nada, nada, nada. Eles não vão importar, não vão significar absolutamente nada para a gente aqui nessa conta. Então, como que fica? Vamos lá, raciocina aqui comigo. Ó, vamos lá. Aqui eu tenho um P e a massa do P é 31. 31 mais. Quantos oxigênios que eu tenho nessa fórmula? Quatro? Quatro. 4. Então, eu vou ter 4 vezes a massa do oxigênio. A massa do oxigênio é 16. Tá bom? É Exato. isso. Então, como que a gente faz? Ó, aqui não é muito difícil, não. 4 vezes 16, 64. Mais 31. Quanto que dá isso aqui? 64 mais 31. 95? Isso. Então, a massa dessa espécie é 95U. Difícil ou fácil isso aqui? Por que o 3 não interferiu em nada? Eu fiquei em dúvida Então, justamente por causa desse 3. isso é legal você ter perguntado. Esse 3 menos, o que ele indica? Ele indica que aquela estrutura, ela recebeu 3 elétrons. Recebeu 3. Então, essa estrutura aqui, ela está com excesso de 3 elétrons. Ela tem 3 elétrons a mais. Por isso que é PO4 3 menos. O elétron é uma partícula que a massa dele é desprezível. A massa do elétron é praticamente zero. É uma massa tão pequena, olha que legal. A massa do elétron é tão pequena, que para ter a massa de um próton, juntando elétron, eu teria que juntar 1.836 elétrons juntinhos para ter a massa de um próton. Então, olha aqui, para ter a massa de um próton, eu tinha que juntar 1.836 elétrons. É por isso que o elétron ele tem uma massa praticamente zero. A gente nem considera a massa do elétron. Então, essas cargas que estão aqui, elas não vão interferir em absolutamente nada para nós. Por que elas não vão interferir para nós? Porque elas estão falando sobre elétron. Essa estrutura aqui, ó, ela tem 3 elétrons a mais nela. Ou seja, ela está com excesso de elétrons. Já essa estrutura aqui, esse mais indica o quê? Que essa estrutura aqui, ela perdeu o elétron. Ela está mais positiva do que negativa. Se ela está mais positiva do que negativa, é porque ela perdeu o elétron. E aí, se ela ganha ou perde elétrons, não importa. Porque o elétron ele tem uma massa desprezível. É por conta disso que esse menos 3, é por conta disso que esse mais, ele não vai interferir na nossa conta. Então, quando a gente encontrar esse tipo de fórmula aqui, ó, quando a gente encontrar esse tipo de fórmula aqui, esses números aqui em cima não vai importar para nós. Esses menos e Anitta, esses pode mais. descer Isso seu para a gente áudio? não Vamos ouvir importa. no Tá professor. bom? Oi. É uma árvore. Deixa eu falar com você, Palmito. Tá falando comigo? Achei que tava falando comigo. Tem alguém com o som ligado aí, gente. Vamos lá para esse aqui, então. CH3+. Me ajuda aí, como é que fica? Como é que fica? Ó, quantos carbonos que eu tenho aqui?
1. Então, eu tenho a massa 12. 12 mais. Quantos hidrogênios que eu tenho aqui? 3. 3. Então, seria 3 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. A massa do hidrogênio é 1. Uai, 3 vezes 1, 3. Mais 12, 15. Então, essa estrutura aqui, ela tem uma massa igual a 15 U. 15 U. Tranquilinho? Tranquilo. Ou não? Bem tranquilo. Bem tranquilo, gente? Vou dar algumas dicas agora de resolução de questões aqui para vocês. Eu vou usar essa aula. Essa aula não, né? Essa monitoria. Eu vou usar essa monitoria para ensinar vocês algumas técnicas para resolver questões de química, tá? Então eu vou dar um passo a passo de como que a gente deve fazer uma questão da prova de química. Eu estou falando da prova de química, porque linguagem eu não sei como é que funciona, humanas eu não sei como que o professor ele vai mostrar a vocês, ele vai encaminhar vocês. Estou falando de química, que é porque eu conheço as questões, tá? Posso apagar isso aqui? Quando eu puder, me avise. Ei, Thalita, boa noite. Boa noite, Simone. Simone! Boa noite, Thiago. Boa noite, Simone Biles. Posso apagar aqui então, gente? Antes de eu apagar, vocês tiveram dúvida em alguma outra? Em alguma outra fórmula? Conta para mim aí, de calcular alguma outra fórmula, vocês tiveram dúvida? As outras foram bem tranquilas. Foram tranquilas? Então tá. Mas qualquer dúvida, vocês podem me chamar então depois no privado, tá? Qualquer dúvida. Então vamos lá então. Vamos lá ver como que a gente resolve uma questão da prova do Enem. Tá? Gente, primeira coisa, tá? Não precisa entrar em desespero na hora de fazer a questão. Se você não sabe a questão, pula. Aí tem uns meninos que viram, professor. Você tá falando que se eu não souber a questão, eu vou pular, professor. Então eu vou pular 180 questões. Não, para. Pelo menos algumas você vai saber. E a prova do Enem, ela é o seguinte. Você não precisa ficar assim, nossa, eu não sei nada. Para com isso. Porque a prova do Enem, ela é uma prova que ela te ajuda. Só que para ela te ajudar, você tem que se ajudar. Como assim? Não adianta você chegar lá na prova. Como é que são as questões da prova? Se você é um aluno de nota 700, você tem que acertar as questões da prova até o nível 700. Se você acertar alguma questão do nível 800, a prova, o cálculo vai pensar assim, uai, não faz sentido. Ela é uma aluna que acertou as questões para ter nota 700, mas está acertando uma questão difícil de nota 700, de nota 800, não faz sentido. Então, a prova mesmo, ela já detecta se você está chutando ou não. Na verdade, você pode até não estar chutando, mas a prova ela detecta isso. O sistema do Enem, que é um sistema não humano, é um sistema, uma máquina, é um cálculo baseado numa máquina que faz a conta, a sua conta da sua nota. Então, você tem que pensar o seguinte, se você é um aluno de nota 700, você tem que acertar as questões para chegar no nível 700. Você não pode acertar uma questão de 900, a questão de 800. Como que a gente faz isso? E aí eu vou mostrar uma técnica para vocês. A técnica de resolução de questões, que é o passo a passo para resolver as questões de química. Passo a passo para fazer as questões de química. Passo a passo para fazer as questões de química. Gente, primeira coisa que a gente precisa na hora de chegar na prova é ler o comando. Então, não vá ao texto no início, de cara, não. Primeira coisa, você lê o comando. Por que ler o comando, gente? Porque é o seguinte, se você lê o texto e lê o comando,
Na hora que você lê o comando é que você vai... Nossa, eu tenho que fazer isso? Então vou ler o texto de novo. Porque agora que eu li o comando... Então você lê o texto, lê o comando para depois voltar para o texto. Gente, isso não faz sentido. Por que isso não faz sentido? Porque na hora que você lê o comando primeiro, você vai ter um direcionamento. Então, quando o professor fala, gente, leia o comando primeiro, é porque o comando ele vai te direcionar ao raciocínio do exercício. É por isso que você tem que, antes de tudo, ler o comando. Então, o primeiro passo é ler o comando. Então, primeiro, ler o comando. E não o texto base de primeira. E não o texto base de primeira. Então, de primeira, você vai ler o comando. E não o texto base. É a primeira coisa que você tem que saber. De primeira, você vai ler o comando. Então, beleza. Então, ó, olha só. Primeiro passo. Lê primeiro o comando. Uma outra dica que eu quero dar para vocês. Vocês vão anotar, calma. Calma. Uma outra dica que eu quero dar para vocês é, lê o comando, você vai nas opções. Se o comando for direto. Como assim? Tem comando na prova do Enem que você não precisa ler o texto. Isso em algumas questões isso acontece. Assim, o seguinte, o comando pergunta lá para você qual o ponto de ebulição da água. Às vezes você já sabe de cabeça a resposta. Se você já sabe de cabeça a resposta, você marca a resposta. Então é isso, tá? Por isso que você tem que ler o comando primeiro. Então, ó, você lê o comando. Próximo passo, você vai ter que pensar o seguinte. Consigo resolver só com o comando? Leia as opções. Não consigo resolver com o comando? Vou para o texto. E aí o segundo passo, se necessário, ler o texto. Então, segundo passo. Segundo passo. Se necessário, ler o texto, se necessário, vírgula, ler o texto base. Porque, gente, eu vou falar com você, a prova do Enem, ela não é dividida em questões, tá? Eu falo isso que eu elaboro questões, estilo Enem. Então, a prova do Enem, ela não, o que está ali não são questões, são itens. A gente chama de itens. E como que um item, um exercício da prova do Enem, ele é feito? Tem um texto base, que é um texto que serve para basear a sua resposta, um texto base. E depois desse texto base, tem algumas informações de onde que tiraram o texto base. Pode ser um site da internet, pode ser um livro. Então, lá vai ter as informações de onde que aquele texto foi tirado. Então, isso é o texto base. É o texto e o que a gente chama de bibliografia, onde foi tirado. E depois vem o comando da questão. Depois do comando, vem o que a gente chama de distratores, que eu vou falar o que significa. Me dá a nota aqui para a gente ver como é que funciona a estrutura de um exercício do Enem. Quando anotar, minha filha, yes? Notaram aí, gente? Conta para mim. Laura? Sim. Simone também já foi, Simone? Já. Já? Eu Então, tô passo a entendendo. passo. Primeiro, lê o comando e não o texto base de primeiro. De primeiro, você vai ler o comando. E depois, se necessário, ler o texto base. Só se for necessário, você vai ler o texto base, tá, gente? E aí, a dica que eu vou dar, antes da gente chegar no terceiro, a dica que eu vou dar é mostrar como que funciona uma questão da prova do Enem. Olha como que funciona a questão da prova do Enem, ó. Porque eu acho legal falar isso, porque aí vocês começam a ter uma outra visão do exercício. Vocês começam a pensar como uma pessoa que está fazendo a questão. E aí você já começa a perceber as maldades. Quer ver?
Uma questão do Enem ela é dividida em partes, tá, gente? Vou colocar aqui, ó, partes da questão. Partes do item. Eu vou chamar de item, tá? Partes do item. Do item Enem. Partes do item Enem. Neste caso, eu estou falando da prova de Química, tá? Partes do item Enem. A primeira parte é o texto base. Texto base. Depois do texto base, você vai ter o que a gente chama de comando da questão. É o exercício te orientando a marcar uma opção. E no Enem não tem nada de você marcar, marque a opção correta, exceto. Não tem isso na prova. Então, você sempre vai ter que marcar a verdadeira. Então, na prova do Enem, o bom é isso, que ele não pede você para marcar a errada. Ele pede você para marcar sempre você vai marcar a verdadeira, é a opção que é certa. Então, ó, texto base, comando. Depois do comando, vem as opções. Só que aqui, a gente não chama de opções. A gente não chama de alternativas. A gente chama de distratores. O que é um distrator? É uma opção que tem a ver com a realidade, mas que está errada. Então, é uma opção que o exercício ele vai fazer você que aprendeu o conteúdo de maneira errada, errar a questão. Então, por isso que a gente chama de distrator, ele vai distrair você. Gente, eu vou falar, a prova do Enem ela é feita para ter distratores bons. Como assim distratores bons? Opções que serão sedutíveis. Existe isso? Sedutível, seduzir. Eu não sei nem como é que fala, mas opções que nos seduzem. Então, quando você olha para a prova do Enem, por que uma questão ela é difícil? Porque a prova do Enem ela não é fácil, eu não vou mentir para vocês, não. Por que a prova é difícil? Porque as alternativas, os distratores, as letras A, B, C, D e E, elas nos seduzem. Porque tem algo ali naquela opção que foi feito justamente para aquele aluno que ele não sabe o conteúdo, ou aprendeu o conteúdo de maneira errada, ou teve uma concepção alternativa. O que seria uma concepção alternativa? O conteúdo é o conteúdo. Às vezes o professor te explica o conteúdo e você entende outra coisa. Outra coisa, igual eu viro para você que fala, vai para a casa do baralho. Aí você entende outra coisa. Aí eu falo rapidão, vai para a casa do baralho. Aí você entende outra coisa. Isso é uma concepção alternativa. É você entender o conteúdo errado daquilo que foi ensinado. Então, isso dá muita base. Gente, professor que faz questão da prova do Enem, ele tem muita base, muita maldade, porque ele entende o que o aluno aprende de errado. Porque a gente corrige prova direto. Então, a gente vê na prova o que o menino erra na conta. E a gente comete, na hora que a gente está fazendo a questão, a gente comete os mesmos erros para chegar numa resposta que é errada. Aí a gente coloca essa resposta na opção. Por exemplo, o professor coloca lá um exercício de conta. E aí ele sabe aonde que o menino pode errar. E aí o que ele faz? Ele resolve aquele exercício errado e a resposta que ele achou, ele coloca em uma das opções. Porque se o menino fizer a conta do jeito errado, ele vai chegar na resposta, mas a resposta é errada. Mas vai ter a resposta lá. A resposta que ele fez do jeito errado. Então é assim que a prova do Enem é um negócio louco, é um negócio maluco. Então, ó, texto base é o texto. Comando é o que você vai ter que fazer. Aí você vai ter que olhar para marcar as opções. Opções que são chamadas de distratores. Então eu tenho ali 5 distratores. Olha, está fazendo sentido para vocês, gente, o que eu estou falando? Ou não? Conta para mim, está fazendo sentido? Sim. 5 distratores. O que a gente chama de 5 alternativas. Deixa eu colocar entre parênteses ali. Que muita gente chama de 5 alternativas. Muita gente pode pensar, nossa, que bobeira ele está falando disso ali para os meninos. Mas não é. Gente, entender a estrutura de um exercício da prova do Enem é você começar a entender como que um professor pensa
na hora de resolver, na hora de fazer um exercício? Como que o professor ele raciocina para montar um exercício? Se você entende o que o professor faz de maldade para montar um exercício desse, já era, você acerta tudo. Você vai acertar tudo. E aí eu vou contar para vocês algumas fontes onde os professores tiram textos para a prova de química. Que isso? Você vai contar isso mesmo? Vou contar. Vou contar algumas fontes de onde os professores de química tiram os textos para fazer a prova. Gente, dessas fontes, tira print no final. Guarda. Depois que sair a prova do Enem, você compara com as fontes que eu coloquei aqui. Olha de onde que os professores de química tiram textos para colocar na prova do Enem. E a partir de hoje, você vai ter que começar a ler essas fontes. Primeira fonte. Química Nova na Escola. É um site, tá, gente? Química Nova na Escola. Estou tirando a monitoria para falar sobre isso. O que é Química Nova na Escola? Gente, presta atenção. Vocês já ouviram falar no Jornal Super? Fala comigo. Já ouviram falar no Jornal Super? Hã? Já. Para que serve o Jornal Super? Informar. Para informar. Exatamente, para dar notícias, né? Inclusive, se você espremer o Jornal Super, é perigoso sair sangue. É o que o povo fala, de tanta notícia ruim que tem lá. Não é todo jornal, tá, gente? Se você tacar pedra na televisão, quando tiver no Jornal Nacional, a televisão vai quebrar, vai escorrer o sangue. Por quê? Porque o Jornal Nacional e jornais só fala disso. Só fala de morte, dessas coisas ruins. Então é isso. Essa fonte que eu estou falando aqui, diferentemente de um jornal tradicional, lá é uma revista, mas é uma revista científica. O que é uma revista científica? Alguns pesquisadores dentro das universidades estão criando produtos, estão desenvolvendo projetos, estão fazendo descobertas. E essas descobertas, elas são mostradas para o mundo. Como que essas descobertas são mostradas para o mundo? Imagine que você descobriu uma planta que cura cegueira. Vamos supor. Aí você descobriu uma planta que cura cegueira. O que você vai fazer? Você vai escrever um texto explicando como que essa planta cura a cegueira, por quê, como que você descobriu e como que você fez os experimentos ali para descobrir. Então você tem que contar para o mundo como que foi isso. E aí você escreve um texto bonitinho, de acordo com as normas da BNT, e manda para uma revista especializada. Essa revista vai publicar o seu texto que é chamado de artigo. Essa Química Nova na Escola é uma dessas revistas. Essa Química Nova na Escola tem um tanto de pessoas que coletam artigos, coletam estudos, coletam pesquisas das universidades e mostram para o mundo, através de uma revista que sai aí a cada 2 meses. Olha que legal, essa revista, o texto dessa revista aqui, que é Química Nova na Escola, que são textos que um aluno do ensino médio consegue entender, esses textos aqui, partes deles são tirados para fazer questões da prova do Enem, para fazer itens. Então isso aqui é uma ótima fonte, depois você entra lá. Eu vou mandar no grupo assim que acabar aqui, os links. Química Nova na Escola. Muito legal, ela tem tanta coisa que, assim, muita descoberta interessante, muita coisa bacana. Muito experimento que é feito em sala, muito chique. Então, os textos de Química Nova na Escola são tirados e colocados como um texto base na prova do Enem, um texto que vai te orientar a resolver um exercício. Outro. Química Nova. O que você soma? Química Nova na Escola, você já colocou? Não, mas esse aqui é outro. Química Nova, ele já é uma revista, Química Nova, já é uma revista que ela não fala só de escola, ela não fala só de educação, porque a Química Nova na Escola é descobertas envolvendo a escola, envolvendo a educação. Já a Química Nova não, é uma revista que fala de descobertas químicas. Pode ter sido na escola, pode não ser para meios didáticos, mas descobertas. Então, são 2 revistas que têm textos
que são colocados na prova do Enem. Tá? Mais uma aqui só para você ver. Agora não é revista não, agora é livro. Tem um livro que eu adoro. E eu vou contar uma história para vocês. Uma história não, algo que aconteceu comigo. Em 2016, eu estava dando aula e eu virei para os meninos em 2016 e falei, gente, gente, foi o primeiro ano que eu dei aula, foi em 2016. Eu tenho 5 anos só de carreira. 5 anos é muito pouco, tem gente que tem quase 30. Então eu sou assim um bebê professor. E aí é o seguinte, em 2016, no meu primeiro ano, eu falei com os meninos, gente, leiam esse livro, Tio Tungstênio, porque ele é muito importante, pode cair em prova e tal. Os meninos menosprezaram. Ah, não vou ler não, não gosto de ler não. Beleza. Final do ano, prova das ciências médicas. Qual livro despencou em todas as questões de química? Tio Tungstênio. Gente, eu fiquei horrorizado com aquilo. Falei, nossa senhora, não é que eu acertei? Esse livro tem vários textos dele colocados na prova do Enem. Esse livro. Você pode ler se você quiser. Tem ele, eu acho que tem ele na internet, você consegue o PDF dele. Eu não vou passar para você. Como é que é o nome dele? Eu vou colocar aqui. Tio Tungstênio. Gente, esse livro é muito bom. Ele fala de um menino que pequeno começou a conviver com os experimentos da química. É muito fascinante esse livro. A vida do menino é transformada porque ele começa a ver as coisas acontecerem no dia a dia. E começa a entender. Olha o livro. Tio Tungstênio. Tio Tungstênio. Memórias de uma infância química. Olha aqui, ó. Memories of History. Chemical History. Memórias de uma... Coloquei história. Memórias de uma infância química. E o autor é chamado de Oliver Sacks. Vou colocar aqui, ó. O autor é chamado Oliver Sacks. Oliver Sacks. Isso me lembra As Branquelas. Eu não sei se vocês já viram esse filme. A sua mãe fez comprar na Sacks. Aí eu lembrei, Oliver Sacks. Nossa senhora, que ridículo, hein? Quem nunca viu, né, gente? Então anotem aí. Deixa eu sair da frente. Esse livro é muito bom, tá, Amanda? Você vai gostar muito. 3 fontes excelentes. 3 fontes excelentes. Então anotem aí. Para a gente corrigir uma questãozinha, para eu mostrar um exemplo aqui de questão para vocês. Yes, everybody. Sim. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá então. Eu vou só... Eu vou só pegar a cadeira aqui, que eu vou corrigir uma questão com vocês. Pronto, gente. Posso abaixar meu notebook aqui para eu mostrar para vocês uma questão? Pode. Pronto. Posso, então? Hã? Pronto. Pronto. Então tá. Então vamos lá, então. Porque meu quarto aqui é uma gambiarra, tá, gente? Calma aí que a minha câmera deu... Essa câmera aqui deu um pau, vai voltar. Calma aí. Uai. Volta, câmerazinha. Volta, por favor. Volta, meu neném. Volta, meu neném. Volta, meu neném. Aê. Volta, meu neném. Calma, gente, que essa câmera aqui minha aqui tá com
Voltou, não voltou? Vou colocar uma questão aqui para vocês, tá? Só um minutinho que eu vou abrir aqui o arquivo. E aí eu vou mostrar para vocês uma questão na prática aqui. A gente já fez várias também, né? Deixa eu ver aqui aonde que eu acho isso. 3.200. Novas questões. Não. PDF questões ou Word questões. Não. Isso, novas questões, Word questões. 2.400. Deixa eu abrir aqui para vocês. Calma aí que eu já vou liberar vocês, tá, gente? Calma aí só um pouquinho, só para a gente... vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá bom? Vocês estão vendo aí? Não. Agora sim. Agora sim? Então tá. Eu vou colocar uma questão aqui, vou mostrar para vocês, tá? Quer ver? Eu escolhi o arquivo errado. Deixa eu abrir outro arquivo. Espera aí. Peraí, gente, que eu sou meio lerdo para esses trem. Ai, meu Deus do céu, que doideira, eu sou muito lerdo. Calma aí. Aí, apareceu para vocês? Sim. Apareceu? Beleza. Vou escolher uma questão aqui para a gente fazer. Olha essa questão aqui, ó. Questão 74. Deixa eu só... Tá dando... vocês vão conseguir ler se eu diminuir um pouco aqui a letra? Sim. Sim? Questão 74. Façam ela aí. Lê aí e faça aí para mim. É uma questão estilão Enem. Vai lá. Vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem ela. Vou até desligar meu áudio. É a 74? Ai, eu não consegui escutar, acho que falhou. É 74 mesmo, Bela. Ah, obrigada, amor. Isso, 74, que tem a baleia. Vamos lá então, gente? Vamos lá então? A Bela mandou, a Amanda mandou. Conseguiu, Simone, dar uma lida aí? Tô lendo aqui ainda. Tá, vou esperar então mais um pouquinho. Vou dar mais um tempinho, tá?
Conseguiu, Cici? Foi. Beleza, gente. Então, vamos lá. Essa é uma questão que tá... Olha só. A gente tem que entender o seguinte. Essa é uma questão que ela fala de um assunto de química, mas sem ter a necessidade de você ter um conhecimento profundo de densidade. Tá? Então, a gente tem que ler o texto. Olha o que o texto conta para nós. Ele é importante aí. Antes, eu vou seguir o passo a passo. O primeiro passo, ler o comando. Na parte superior frontal da cabeça, localiza-se o órgão que produz o espermacete, uma substância oleosa cuja densidade pode variar do líquido ao sólido e que serve para... Então, a densidade do espermacete, que é essa substância que está na cabeça da cachalote, a densidade desse espermacete muda. Ora ele está com a densidade de líquido, ora está com a densidade de sólido. Isso é importante por quê? Porque a baleia, se você for ler o texto, ele vai contar um pouco dessa baleia. Eu vou até ler o texto com vocês antes de eu falar qualquer outra coisa. Vamos lá. A baleia cachalote, cuja imagem está representada abaixo, é facilmente reconhecível pela forma quadrada de sua cabeça, que corresponde a 40% de seu corpo. Seus mergulhos podem chegar a 2.000 metros de profundidade. Jesus amado. Podendo ficar submersa por até 1 hora. Possui uma coloração escura uniforme, que vai do cinza ao marrom, com pele enrugada, principalmente na parte posterior do corpo. Um dos seus inimigos naturais são as orcas. Gente, ela está falando, olha que legal, está falando ali que os mergulhos dessas orcas podem chegar até 2.000 metros de profundidade. Então, está falando do mergulho delas. Lá no comando, ele está falando o seguinte: na parte superior frontal da cabeça, localiza-se o órgão que produz o espermacete, uma substância oleosa cuja densidade pode variar do líquido ao sólido. Ele está falando de densidade. E aí ele está falando que a baleia, ela pode chegar a 2.000 metros de profundidade. Então ela mergulha e pode chegar a 2.000 metros de profundidade. O que você pensa? Ela pode chegar numa profundidade grande. E esse negócio que está na cabeça dela, o espermacete, a densidade dele muda. Isso significa que esse espermacete, ele serve para ajudar ela a controlar a sua flutuabilidade. Ajuda ela a controlar o tanto que ela está na profundeza para ela poder subir com facilidade, descer com facilidade. Na hora que ela desce, o espermacete fica sólido. Na hora que ela sobe, o espermacete fica líquido, para ajudar ela a realizar este movimento de sobe e desce no oceano. Então, para que serve o espermacete? Para controlar a estabilidade em mergulhos profundos e garantir a sua flutuabilidade. Está falando de densidade. O texto, apesar dele falar ali que o inimigo dela é a orca, ele não deu mais nenhuma outra informação. E ele falou, o espermacete tem a ver com densidade. Densidade tem a ver com flutuar ou não flutuar. Então, é esse que é o cerne da questão. É aí que eu tenho que analisar o texto. Então, gente, a prova do Enem ela é feita desse jeito. Para poder... olha só, as opções são absurdas. Olha essa opção aqui. Forçar a baleia para o movimento vertical para baixo e garantir sua submersão? Ela não vai ficar submersa o tempo todo. Então, não tem nada a ver. Essa opção ela é um pouco forçar a barra. Olha a letra C. Guardar seu material genético? Não tem nada a ver. Inclusive, há uma confusão da galera achando que o espermacete tem a ver com esperma. Não, esse espermacete é só um líquido, tá, gente? Que está ali. Isso ali é um líquido, é um óleo que está ali. Não tem nada a ver com reprodução, não tem nada a ver com fazer filhote. Aí, letra D, manter sua reserva energética devido ao mergulho em grandes profundidades? Manter sua reserva energética, o texto está falando algo sobre comer? Algo sobre alimentação? Não está. Letra E, sinalizar a aproximação de inimigos marinhos e permitir sua fuga ágil? Sinalizar a aproximação de inimigos? O espermacete vai sinalizar a aproximação de inimigo? Não tem a ver com o texto base, não tem a ver com o texto. Então, a única opção provável é a letra A. Gente, difícil, tranquilo essa? Conta para mim. Conta aí para mim o que vocês acharam. Achei tranquilo. Sabe na hora que nós estávamos dando volta
Oi? Eu falei que achei tranquila. Ah, tá. Gente, é isso. Eu queria hoje conversar com vocês um pouco sobre isso, sobre como que são feitas as questões do Enem. Vou mandar os links lá no grupo agora para vocês. E vou deixar vocês darem uma descansada agora para assistir a próxima aula, que é às 19 horas. Vocês vão sair mais cedo, né? Sextou! Sextou não. Quintou. Ó, um beijo no coração de vocês, viu? Até a semana que vem. Obrigada, pessoa. Tchau. Valeu, um abraço. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, beijo.